Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no nosso canal de Neuroeducação para falar de um assunto bem interessante com vocês. Olha só, o testículo estimula ou muda o cérebro? Ou os dois? Vamos ver? Vamos lá! Então pessoal, começando o assunto de hoje, vamos tratar de testículo estimula ou muda o cérebro? Ou ele faz os dois, né? Como que isso acontece? Bom, para começar a tratar do assunto, né, nós precisamos falar da gônada masculina, que é quem? Exatamente o testículo. A maioria das pessoas não conhece o termo gônada, né? Mas a gônada masculina é o testículo e a gônada feminina é o ovário. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a gônada masculina, tá bom? Para um outro momento, vamos ver como é que o pessoal se manifesta aí, nós vamos também tratar da gônada feminina, que é muito interessante também, tá? Muito bem, a gônada masculina, ou seja, o testículo, é o órgão produtor do gameta masculino, que é quem? O espermatozoide, tá? Além disso, o testículo produz a testosterona, que é um hormônio masculinizante. A maioria das pessoas conhece como hormônio masculinizante, o hormônio masculino, né? Cerca de 95% da testosterona é produzida no testículo, tá? É produzida no testículo. Já faltou quanto? 5% é produzido na suprarrenal, tá bom? Nas adrenais, a gente diz, ok? Então, o testículo, quando ele produz a testosterona, que é esse hormônio, a testosterona tem vários efeitos e em vários sistemas corporais. A maioria das pessoas associam a testosterona à questão sexual. Vai diretamente para a questão sexual, mas não é bem assim. A testosterona é um complexo, ela trabalha em um monte de sistemas, como por exemplo, tem alguns até que o pessoal já sabe, o sistema muscular. Então você sabe, por exemplo, que a administração de testosterona estimula, né, a progressão, o desenvolvimento do sistema muscular, né? Até por isso, os motivos os quais os homens tendem a fazer músculos quando em treinamento, né, para aumentar a massa, eles tendem a aumentar com mais facilidade do que normalmente as meninas, tá bom? Então, normalmente a testosterona no homem, ela é 10 vezes maior do que nas meninas. Sim, as meninas também produzem testosterona, mas como eu acabei de dizer agora, numa quantidade 10 vezes menor, tá? Bom, o que a testosterona faz? Como ela é um hormônio, ela é sintetizada pelas células do testículo, e aí esse hormônio ele cai na corrente sanguínea e vai atuar, inclusive no próprio testículo, induzindo a produção de espermatozoide. Então, a quantidade, a qualidade do espermatozoide depende muito da ação do hormônio testosterona, tá legal? Então, além disso, a testosterona, como eu disse, tem efeito sobre o sistema muscular, sobre o sistema esquelético. Então, sistema esquelético, a densidade do osso depende da ação da testosterona, ok? As articulações também, a saúde articular também depende da ação da testosterona. O sistema nervoso, veja bem, o sistema nervoso tem vários, em quase todo o cérebro tem receptores para testosterona. Daí vem a questão que eu estou querendo abordar com vocês. Olha só, o testículo, através da produção de testosterona, ela pode estimular ou mudar o cérebro. Daí vem a pergunta. Então, a primeira coisa que eu estou abordando aqui é que, na verdade, existem receptores para o hormônio testosterona dentro do cérebro humano. Tá legal? Bom, além disso, o que mais que a testosterona faz? Também tem receptores para testosterona aonde? Exatamente no testículo. Para quê?
para estimular a produção de espermatozoide, como a gente já comentou, mas não só para isso, desenvolve todo o aparato sexual masculino. Então, desenvolvimento do pênis, desenvolvimento das vias espermáticas, que é por onde passa ali o líquido seminal e os espermatozoides, o desenvolvimento das glândulas do sistema, né, masculino, masculino, né, que é o caso aqui, tá bom? Então, veja como tem aí, como tem papel para exercer o hormônio testosterona, tá? Além disso, como tem receptores no cérebro para testosterona, ou seja, o hormônio consegue se ligar nos neurônios e nas células gliais lá dentro do sistema nervoso, ele também, olha aqui, ó, regula comportamento social. Ou seja, a maneira que eu vou interagir com o outro depende também da ação da testosterona, tá? Além disso, a testosterona está associada à regulação do nosso sistema imunológico. Então, parte das defesas corporais, essa defesa, tanto por células do sistema imune, depende também da ativação desse hormônio testosterona. E aqui também, né, desenvolve os órgãos sexuais, como eu falei, mas também o próprio comportamento sexual masculino. Olha só, olha quanta coisa a ação da testosterona pode provocar. Repare, uma outra coisa interessante é que esse mesmo hormônio, ele regula metabolismo de lipídio, proteína e carboidrato. Então, veja, quanta coisa a testosterona é capaz de fazer, além de mexer com a questão de comportamento e a questão sexual. Tem muito mais, né, para ser apresentado sobre a ação da testosterona, ok? Aí, como eu estava dizendo, a testosterona, veja que ela é um produto, né, da produção endócrina do nosso testículo. Faz bastante coisinha, como a gente já explicou. Só que o testículo, para produzir a testosterona, para fazer tudo isso que a gente está comentando, ele depende da hipófise. A hipófise é uma glândulazinha localizada no interior da nossa cabeça, tá? A hipófise, ela, tá aqui ela, repare, ela é certa, a hipófise então tem ação sobre o testículo. Através do quê? O que a hipófise secreta para estimular o testículo a produzir testosterona? Né? A hipófise libera as gonadotropinas ou trofinas. As gonadotrofinas são estimulantes, ó. São estimulantes de quem? Da gônada. E quem era a gônada? O testículo. Então, quem são elas? O LH, o hormônio luteinizante, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Sem esses hormônios, não há estimulação sobre o testículo e, portanto, pode não haver a secreção ou a secreção baixa ou a secreção mais alta do LH. Se tiver pouco a produção das gonadotrofinas, eu tenho menor função testicular, então eu posso ter menos testosterona. Se eu tiver a produção aumentada dessas gonadotrofinas, eu posso ter aumentado isso, que a gente acabou de falar agora. Então, na verdade, eu preciso ter uma produção fisiológica, ou seja, uma produção dentro dos padrões da homeostase, do equilíbrio, ok? Então, hipófise estimula o testículo que vai fazer suas funções e dentre elas produzir a testosterona, ok? Bom, só que a hipófise, para secretar as gonadotrofinas aqui, precisa do hipotálamo. Olha a setinha que eu puxei do hipotálamo indo para a hipófise, tá vendo aqui? Então, o hipotálamo, ele tem que liberar hormônio liberador das gonadotrofinas. Ou seja, para que eu tenha gonadotrofina estimulando o meu testículo aqui, eu preciso do hipotálamo. Só que o hipotálamo já é uma estrutura do sistema nervoso. Então, olha só, cheguei nele, no sistema nervoso. O hipotálamo já é sistema nervoso, tá bom? O hipotálamo faz um monte de coisa, tá? Não faz só isso. Nossa, o hipotálamo tem um monte de função.
mas a função também de regular a expressão de testosterona, ok? Então, uma estrutura do sistema nervoso que tem controle sobre a nossa gônada, que produz o hormônio, ou seja, relação sistema nervoso, sistema endócrino, já que o hormônio é produzido pelas glândulas endócrinas, no caso aqui o testículo. Tá legal? Muito bem. Só que o hipotálamo, para liberar os hormônios que vão fazer secreção de gonadotrofina por parte da hipófise, que vai estimular no testículo, estimulando a testosterona, depende do sistema límbico, onde o hipotálamo está inserido. Então, se eu fosse fazer um desenho para vocês aqui atrás, eu vou virar a folha aqui para você entender. Olha só, se eu fizesse um desenho, eu iria fazer assim, olha só, isso aqui, o cérebro. Aqui nós chamamos de corpo caloso, isso aqui é o corpo caloso. Aí, vou fazer de uma outra cor, porque eu estou aqui cheio de caneta, vou fazer de uma cor verde agora. Olha só, eu tenho o tálamo, aquela bolinha aqui, tá bom? E eu tenho ainda o hipotálamo, que está aqui, ó, assim, ó, esse é o hipotálamo. E aí o hipotálamo está para a hipófise. Olha o que eu acabei de explicar para vocês. Hipófise estimulava quem? O testículo. Não foi isso que eu falei? E que produzia o hormônio testosterona. Lembra disso? Então aqui está o hipotálamo. Desculpa, a hipófise está aqui. O hipotálamo regula a hipófise, que regula o testículo. Então, hipotálamo, em preto, hipotálamo, vou escrever para vocês aqui, ó, hipotálamo. E aqui em verdinho a hipófise, vou botar para você aqui, para ficar legal, olha só, hipófise. Tá legal? Lembra? Estou revisando aqui rapidamente. Aí, o hipotálamo está dentro de um sistema chamado sistema límbico. Olha só o sistema límbico. Estruturas cerebrais que envolvem essa região todinha aqui. E o que acontece no sistema límbico? Olha só, regula o seu comportamento emocional. Olha só. Regula o seu sistema endócrino. Olha aqui o endócrino. Endócrino nada mais é do que um conjunto de hormônios. Dentre eles, quem? A testosterona. O que mais que esse sistema límbico faz? Ele regula a sua fome, a sua sede, o seu sono, a sua vigília. Olha quanta coisa já aqui, tá vendo? Então, o que significa isso, professor? Significa o seguinte: o sistema límbico é onde está o hipotálamo, que regula a hipófise, que controla o seu testículo e, portanto, controla a sua testosterona. Lembra que a testosterona faz tudo aquilo que eu falei e que também mudava o cérebro? Pois é. Então, o que acontece é que esse produto final, testosterona, pode se ligar a estruturas do cérebro. Então, como o cérebro, lembra lá, vou desenhar rapidinho aqui que você vai lembrar já. Quem que é isso aqui? É o neurônio. Olha ele aqui, ó, neurônio. E o neurônio tem receptor para quem? Para a testosterona. Entenderam? Então, o neurônio, ele não faz com que o indivíduo, por exemplo, possa ver, possa ouvir, que possa sentir um cheiro. Isso tudo não é cerebral, não é? Então, na verdade, a testosterona é capaz de mudar a minha capacidade de perceber o mundo à minha volta. Olha só, porque ela pode mudar quem? O funcionamento do neurônio. Ela pode mudar o funcionamento do neurônio e, dependendo da região aonde tiver esse neurônio, eu posso mudar, portanto, aquela função. Repare, se fosse aqui nesse compartimento chamado lobo frontal, a testosterona, em alguns casos, pode mexer com o meu aspecto motivacional.
Por isso que alguns indivíduos, quando têm baixa da testosterona, por exemplo, depois aí dos 40, 45, vai depender, varia muito, ele pode ter depressão, porque uma boa parte do estado emocional do homem está associado à questão hormonal e do hormônio testosterona. Então, se a testosterona por algum motivo está baixo no sangue, ela pode deixar de fazer com que esse indivíduo tenha motivação para fazer as coisas. Então, sabe-se que redução da testosterona pode levar um homem à depressão. Se isso é verdadeiro, a testosterona, ela regula a atividade no cérebro de alguns comportamentos. Veja, qual é a melhor idade para a testosterona, né? Para ela estar no nível normal? Entre 20 e 25 anos, sabia? De 20 a 25 anos, a testosterona está no estado mais, vamos dizer, mais saudável. Depois ela mantém. E depois dos 35, você vai perdendo devagarinho testosterona. É para ser devagar, tá bom? Agora, tem um vídeo aí que a gente gravou hoje, não me lembro se já passou para vocês ou não, que a gente falou da questão intestinal, né? Por exemplo, relacionado àquilo que a gente come e, por exemplo, associado até a doenças e tal, né? Alguns transtornos. A gente fala, não sei se já foi para vocês ou não, mas, né? Se não foi, aguarda aí que daqui a pouco você vai ver. Mas, dependendo do que a gente come, é lógico que pode afetar a produção de testosterona. Tá bom? Então, na verdade, a dieta influencia nisso, são muitos fatores. Mas, olha que legal, a testosterona, portanto, o hormônio gonadal testicular, ele pode mexer com a forma que eu vejo o mundo, tá bom? Não só em relação à motivação, mas em relação a outras coisas. Por exemplo, o estado de alerta. O indivíduo ficar mais desperto, o indivíduo está sempre pronto para poder, sabe aquele indivíduo animado, assim, que você fica assim, poxa, esse cara está animado, né? Então, isso depende do nível de testosterona, tá bom? Veja como é importante a testosterona para o estado de saúde do homem, tá? E isso eu estou falando do cérebro, mas lembra que eu falei dos ossos agora há pouco? A saúde dos ossos depende da testosterona. A saúde da memória, isso é cerebral. Nas áreas de memória do cérebro, principalmente uma estruturazinha chamada hipocampo, tem um monte de receptor para o hormônio testosterona. Então, o que acontece quando a testosterona cai? Seja ela na andropausa ou o indivíduo que está passando por um momento crítico e que a testosterona caiu. O indivíduo pode ter, portanto, prejuízo na memória. Olha como a gente vai tratando dos assuntos relacionados à testosterona e a gente vê que não é só relacionado à libido, mas tem isso também. Tá legal? Então, por exemplo, quando a gente fala de libido também é o quê? É cerebral. E redução da testosterona, neurônios e áreas envolvidas com a libido no cérebro, se eu tiver menos testosterona circulante, então eu vou ter menos o quê? Menos libido. Tá bom? Então, a testosterona, além de ter relação com todos os sistemas corporais praticamente, tem uma forte correlação com a saúde do sistema nervoso do homem. Tá? Então, se por um acaso o seu marido, o seu parceiro, né, se o seu namorado e tal, se ele tiver com queixa, tipo assim, ele está com queixa que ele está desmotivado, ele anda um pouco mais triste, com um comportamento um pouco mais triste, às vezes até chegando você a imaginar que ele possa estar deprimido. Se ele tiver, por exemplo, se ele perder a libido, se ele tiver menos interesse sexual, se ele tiver dificuldade para ter ereção, se esse indivíduo tiver dificuldade, né, para ter ereção, às vezes ele tem até libido, né? Mas ele pode ter dificuldade para ter ereção, ele pode ter dificuldade na hora do orgasmo, dificuldade de ejaculação.
Ó, tudo isso podem ser, todas essas características que a gente está colocando, podem ser sinais de que a testosterona está baixa. Tá? Agora eu estou me voltando para a questão um pouco mais sexual, né, que é o que mais chama a atenção, normalmente que as pessoas mais lembram sobre testosterona, mas não é a única coisa, né, que a gente está vendo agora. Mas sim, uma das maneiras de você perceber a questão da testosterona é exatamente isso. Tá? Esses comportamentos aí, que muitas vezes é aquilo que você mais presta atenção, que é a questão relacionada ao aspecto de comportamento sexual. Tá? Então a testosterona pode estar baixa, e se ele regular essa testosterona, muitas vezes não é nem repor só a testosterona. Na verdade, a testosterona está associada não só o seu nível de saúde, seu estado de homeostase, a quantidade normal de testosterona, não está associado somente a esse hormônio, está associado também, veja, aos outros hormônios que estão envolvidos, né? Que eu estava falando aqui, ó. Dá licença, eu vou botar de novo para você ver aqui, ó. Muitas vezes ele está apresentando tudo isso e você está achando que o problema está relacionado só à testosterona que dá baixa, mas às vezes não é a testosterona. Pode ser outros sistemas acima que podem estar apresentando alguma dificuldade. Quer ver uma coisa interessante? Às vezes realmente ele está com a testosterona baixa, né? Está com diminuição de tudo isso, libido e tal. Mas quando você começa a pensar no passado, tipo assim, ele vai no médico e começa a contar a história dele. Ele começa a dizer assim, poxa, há um tempo atrás eu não era assim, mas nos últimos tempos eu comecei a ficar assim, não sei se estou doente e tal. Aí às vezes o clínico pergunta para ele assim, ó, aconteceu alguma coisa? Você teve algum tipo de tristeza? Você perdeu alguém, né? Algum ente querido na família? Né? Você viu alguma coisa que te magoou muito? Alguém falou alguma coisa ou vem falando e deixa você triste? Aí ele pode dizer, mas como assim? O que isso tem a ver? Pois então, isso tem tudo a ver. Por quê? Porque o cérebro, o que se passa no cérebro, se for coisas boas, coisas saudáveis, se você viver em um ambiente favorável, saudável, a tendência é tudo isso funcionar bem. E, portanto, o seu testículo secretar a quantidade ideal de testosterona que mantém o seu estado de saúde, não só sexual, saúde no geral. Tá? Então, muitas vezes, aconteceu alguma coisa aqui em cima, ó, lá em cima. E esse indivíduo, no sistema límbico dele, que cuida das emoções, como a gente falou, ele teve uma emoção negativa. Ele ficou triste, porque perdeu alguém, porque perdeu um emprego, porque está difícil a situação naquele momento que ele está passando. E isso tudo é uma questão cerebral. Só que o cérebro acaba, indiretamente, mexendo no nosso testículo e, portanto, na produção de testosterona. Tá vendo? Então, a nossa pergunta tinha sido qual? O testículo estimula ou muda o cérebro ou os dois? Na verdade, sim, acontecem as duas coisas. O testículo produzindo testosterona, a gente viu que a testosterona pode se ligar nas células do sistema nervoso. Então, a testosterona pode sim estimular o cérebro e provocar o quê? Mudanças, tá bom? Então, esse tipo de mudança, ela pode ser passageira. Você está passando por um momento difícil e sua testosterona caiu. Por algum motivo ela caiu, tá? Então, vai passar, vai melhorar. Mas em alguns casos, se não tiver um motivo aparente, então você vai precisar de ajuda. Aí a questão da regulação do sistema sistema endócrino como um todo. Você vai mexer sim na sua testosterona, mas tem que observar os outros hormônios que têm relação com ela e, portanto, com todo o seu corpo. Tá bom? Então, mais uma vez, sim, o seu testículo, através da testosterona, é capaz de estimular e mudar o cérebro. E mudar a maneira com que ele vê, com que ele ouve as coisas, com que ele cheira, ou seja, a relação que ele tem com o mundo. Veja o poder da testosterona. Tem indivíduos, gente, que tem depressão, já tem uma idade avançada, às vezes até tem história, né?
pessoas que você conhece deve lembrar de pessoas que muitas vezes tentou, né, tirar a própria vida por uma tristeza e tal. E uma das maneiras, às vezes, que eles encontram e que o clínico, o médico, encontra para poder ajudar é exatamente investigar quem? A testosterona. Muitas vezes ela está baixa. Quando o indivíduo consegue aumentar os níveis de testosterona dele, o cérebro parece que desperta, volta à vida. Olha como tem muito mais coisa por trás da testosterona do que parece, tá bom? Então, respondendo a sua pergunta, é verdadeiro. Então, o testículo, através da testosterona, é capaz sim de estimular e mudar o cérebro de alguém, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. Deixe seus comentários lá, tá bom? Sugestões, a gente está aceitando para poder depois trazer tudo isso para vocês aqui. Tchau, tchau.